E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Metodologia de História. E hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre análise de material didático em História. Sempre é importante lembrar que ao escolher um material didático, nós analisamos alguns itens bem importantes. Quando eu falo de material didático, falo principalmente dos livros. Mas quais são os principais itens para analisarmos quando nós falamos de livros? Então, nós devemos lembrar de analisar o título da obra, se condiz realmente com a proposta apresentada. Vamos analisar os autores, se esses autores têm uma ligação ou não com a disciplina de história, se esse livro é voltado também e diretamente ao público-alvo e, principalmente, vamos analisar alguns aspectos técnicos e físicos. Por exemplo, podemos começar analisando o layout. No layout, a gente vai analisar a qualidade do seu papel. É importante lembrarmos que nas primeiras séries do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, a qualidade do papel influencia diretamente. Aí vocês podem pensar o seguinte: influencia diretamente? Sim, principalmente se a edição é consumível. Ela tem a capacidade de receber o recorte e se manter estável. Algumas edições, infelizmente, são recortadas e o livro acaba ficando todo embaraçado. Bom, oferece boa reprodução de imagens, fundamental também, principalmente para o ensino de história, gente. Quando nós falamos de imagens, estamos falando de material iconográfico, ou seja, as imagens possuem boa reprodução? A capa, ela possui boa relação com a série ano ou só é aquela capa que fica colorida com o passar das edições? O livro possui muitos textos e imagens, todos em preto e branco ou colorido. Satisfação em entender que hoje a maior parte dos livros são coloridos, mas existem sim edições mais antigas que são preto e branca. Na parte física, o conteúdo é bem diagramado, a organização desse livro é a ideal para uma criança? Apresenta textos que na maioria das vezes vêm acompanhados de figuras, imagens, seja ela desenho, logotipo, história em quadrinho? Sim ou não? Porque quando nós temos uma variedade no uso do gênero textual, facilita bastante o entendimento por parte da criança. E quando falamos dos aspectos didáticos e pedagógicos? O livro trabalha ou se propõe a desenvolver habilidades de leitura e escrita? Antes de tudo, devemos priorizar sempre leitura e escrita, porque isso vai facilitar o ensino de história também. Os conceitos chaves da disciplina de história ficam claros? Um exemplo hipotético: aparece o conceito, ou pelo menos de maneira subjetiva, esse conceito aparece, que é o conceito de tempo, temporalidade, memória, identidade, cultura, imaginário, cidadania, processo histórico, sujeito histórico, relações sociais, trabalho, poder. Eles aparecem realmente ou eles ficam vagos e subjetivos? São conceitos muito importantes para a disciplina de história. Por isso, vale a pena conferir se eles aparecem realmente ao longo de capítulos e também do livro como um todo, né? Dentro dos exercícios, ponto de vista importante, propostos, se encontram questões onde o aluno pode desenvolver fundamentos da disciplina de história ou só são aqueles que é copia e cola, pergunta o que é toda hora sem um contexto reproduzido? E por fim, nós devemos analisar quais são os pontos positivos. Quais são as vantagens sobre as demais obras conhecidas por você? Quais são os seus pontos fortes? Você pode votar que é a diagramação, pode votar que é a história do trabalho como um contexto ideal para analisar os conceitos e categorias da história, ou então vamos analisar também os pontos negativos. Alguns livros, infelizmente, são pouco, aliás, são mal administrados, né? São mal gerenciados e muitas vezes os conteúdos são simplesmente postos de qualquer forma. Então, os pontos negativos é o que poderia melhorar. Faltou algo? Gostaria de utilizar um material como esse em sala de aula? Ele seria eficaz? Quando a gente exalta os pontos positivos, naturalmente estamos defendendo essa obra. Mas quando existem os pontos negativos, né? Então, pessoal, esse foi uma videoaula bem rápida para entendermos, né, a importância da análise
de materiais didáticos na disciplina de História, principalmente quando nós falamos do aspecto pedagógico. Trabalha realmente esses conceitos e categorias da história ou deixa vago? A qualidade do material é condizente com a série ano? Hoje a gente sabe que a indústria do livro didático é bastante famosa e lucrativa. Por isso é muito importante selecionarmos com muito cuidado os materiais que chegam até os nossos pequenos e até os nossos adultos também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Valeu!